Voltando então, meus amigos, vamos falar da pena de impedimento. Bem, professor, o que vem a ser pena de impedimento? O próprio nome já diz, impedimento. Ele vai estar impedido, o militar vai estar impedido. Ele vai estar impedido do quê? Ele vai estar impedido de sair do recinto ou da unidade militar. Ele vai estar obrigado a sair do recinto ou da unidade militar. Detalhe, ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá na unidade militar. Não com as naturezas, não vai ficar atrás de grade, ele não tem a natureza de privativa de liberdade, mas ele vai ficar impedido, ele vai ficar de castigo no quartel. Aqui sendo vamos dizer assim, sendo bem, numa linguagem bem popular. É interessante que o período que ele vai ficar lá é de 3 meses a 1 ano. É de 3 meses a 1 ano. E uma coisa muito importante é que isso aqui vem previsto no artigo 63 do Código Penal Militar. E o sujeito, ele não vai, apesar de ele estar lá, ele vai ser impedido de sair do recinto ou da unidade militar, ele vai continuar tendo instrução, tá? Ele não vai ficar proibido de participar das atividades de instrução militar. Tá certo? Não vamos esquecer isso. Apesar de ele estar impedido de sair, ele vai continuar tendo instrução militar. Professor, qual crime que cabe esse tipo de pena? É o crime de insubmissão. Artigo 183 do Código Penal Militar. No artigo 183 do Código Penal Militar, traz o crime de insubmissão, isso é, o sujeito que é insubordinado à autoridade. É como eu falei para vocês, é uma espécie de castigo. Ó, você vai ficar aí, você não vai poder sair do quartel, você vai ter instrução, você vai aprender a essência de hierarquia e disciplina de uma instituição militar. Tá certo? Então, é basicamente isso que é a questão que envolve a pena de impedimento. Tá certo? Continuando, então, vamos falar agora da próxima espécie de pena, tá? A suspensão. É interessante porque isso aqui cai muito em prova. É uma pena. Suspensão do exercício de posto, de graduação, de cargo ou função. A suspensão no exercício de posto, ó, primeira observação, trata-se de suspensão e não perda. O sujeito ele fica afastado durante um período do exercício do posto, da graduação ou do exercício de cargo ou função. Quem fica afastado? Quem fica suspenso dessas atividades? No caso do exercício do posto, será o oficial. Será o oficial. No caso de graduação, será o praça. E no caso de cargo ou função, será o civil. É bom você ter essa diferença no caderno. Quem pode ser afastado do exercício do posto? Só quem é oficial. Da graduação, isto é, o sujeito está lá estudando, está tentando se graduar, é o praça. E no cargo ou função é o civil. A próxima pena é a pena da reforma. Da reforma. Gente, a pena da reforma se dá da seguinte forma. A pena da reforma é você pegar o militar
militar estável. O militar tem que ser estável. Já tem uma estabilidade, já, enfim, já é um militar. Ele vai estável, ele está na ativa, e aí ele vai para inatividade. Mas ele vai para a inatividade de forma compulsória. É o que eu falo, é uma espécie que nem falam dos juízes, né? Ah, o juiz ele cometeu um ilícito, tal, ele recebe uma pena de aposentadoria compulsória. É mais ou menos isso aqui. O sujeito recebe a pena de reforma, significa que ele vai para a inatividade de forma compulsória, como se fosse uma espécie de aposentadoria compulsória para aquele militar. É uma pena muito pesada. As pessoas acham, tem aquela falsa sensação de que o sujeito continua recebendo ainda, é um prêmio. Não é bem assim não, hein? O sujeito que é mandado, que é convidado a ir embora, né? Vamos dizer assim, obrigado a ser mandado embora, é uma pena muito cruel, sim. Penas acessórias. Bem, como eu falei para vocês, as penas acessórias elas só existem porque existe a pena principal. Então só vai existir a pena acessória quando existir a pena principal. E a pena acessória, elas estão previstas no artigo 98 do Código Penal Militar. Então, estão previstas no artigo 98. Desculpa. Isso é mesmo, 98 do Código Penal Militar. Continuando, então, nós temos aqui a primeira pena acessória. Nós temos a chamada perda de posto e de patente. O artigo 99 do Código Penal Militar traz essas regras da perda de posto e de patente. Por quê? Aqui nós estamos falando dos oficiais. Os oficiais que estão no comando de um posto ou que têm patente, são os oficiais. E o artigo 99 diz, para que possa ter a perda do posto ou da patente, tem que existir a pena principal, e essa pena principal tem que ser superior a 2 anos. Tem que ser superior a 2 anos. Percebam, não é até 2 anos, é superior, é mais de 2 anos. A grande controvérsia é com relação a reconhecimento dessa pena acessória. Ela seria um efeito automático? Ela seria um efeito automático? Ela seria um efeito automático? Bem, segundo o artigo 107, artigo 107 do Código Penal Militar, seria sim um efeito automático. O Código Penal Militar diz, olha, é efeito automático, o juiz não precisa fundamentar. Basta que o oficial ele receba uma pena superior a 2 anos, automaticamente ele perderá o posto ou perderá a sua patente. É o que diz o artigo 107 do Código Penal Militar. Ocorre que a nossa Constituição, no artigo 142, parágrafo 3º, a linha 6, lá da Constituição Federal, diz que o juiz, para reconhecer essa pena acessória, ele tem que fundamentar. Não é efeito automático. Qual que prevalece? A Constituição Federal. Então, o juiz, ao aplicar a pena superior a 2 anos a um oficial ou a um oficial, a perda do posto ou de patente, ele tem que fundamentar, ele tem que explicar
por que ele está considerando a perda do posto e da patente. Ou um ou outro também. Pode ser os dois ou um ou o outro. Tá? Continuando, nós temos a declaração de indignidade para oficialato e a declaração de incompatibilidade com oficialato. Então, nós temos duas espécies de pena. A declaração de indignidade e a de incompatibilidade. Quando a gente fala de indignidade, significa que o sujeito é uma situação repulsiva. É aquela coisa assim que causa pavor, que causa o pior tipo de sentimento que um ser humano pode nutrir pelo outro ser humano. Então, quando o sujeito recebe a pena principal, ainda ele recebe, você é indigno de estar nas forças, você é indigno para as Forças Armadas, você é indigno para a polícia, significa que pouco importa a quantidade de pena. Aqui não tem que ter pena superior a 1, 2, 3 anos. Aqui não se liga a quantidade de pena, não se liga a quantidade de pena. Aqui se liga ao tipo de crime. E eu vou elencar 3 crimes que são cobrados em provas de concurso público. Primeiro crime, traição. O sujeito, ele é o traidor. Então, ele vai, além de receber a pena principal, ele será declarado indigno. Outra pena, outro crime, espionagem. Poxa, são crimes praticados por pessoas sorrateiras, né? Pessoas sorrateiras. Outro crime, covardia. Quem está nas Forças Armadas, quem está na Polícia Militar, quem está no Bombeiro, não tem que ter covardia, não. Primeiro tem que ter muita coragem para estar nesse serviço. Eu tenho coragem suficiente para exercer uma função tão fora do comum. É uma função que eu acho assim que não é para qualquer pessoa, não. E tem minha admiração. Aí o sujeito vai e ainda traidor, faz atos de espionagem, ainda tem covardia? Não. Realmente ele tem que ser declarado indigno. Já a declaração de incompatibilidade seria basicamente uma versão atenuada do indigno. Seria uma versão mais atenuada do indigno. O sujeito, ele é condenado. Se ele for condenado nesses crimes, olha, nesses crimes do artigo 141 e do artigo 142. No artigo 141, que diz gerar conflito de divergência no Brasil ou contra a soberania do Brasil, nessas duas situações, além da condenação da pena principal, o sujeito vai ser considerado incompatível para o oficialato. Ele é compatível para o oficialato. Significa que ele não poderá exercer funções importantes. Ele não tem, a conduta dele não é compatível com o que se espera de um militar. Tá. Próxima pena. Pena de exclusão das Forças Armadas. Pena grave, né? Uma pena bem severa, um efeito acessório bem severo. O artigo 107, eu vou pegar aqui o artigo 107 para a gente poder se guiar de forma melhor, né? Vamos pegar o artigo 100. Eu tenho aqui o nosso código 107.
Vamos lá. 102, deixa eu pegar o 102 também. Aqui. O artigo 102 do Código Penal Militar, ele traz a seguinte redação, olha só. Escutem. A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa sua exclusão das Forças Armadas. Quando eu fiz aquele quadrinho, na primeira parte da aula, eu falei, para ser excluído das forças, para ser excluído, isso é pena para os praças, para as praças, né? Que tem a graduação menor. E a pena tem que ser o quê? Superior 2 anos. Detalhe muito importante, tá? Detalhe muito importante. Já falei para vocês que existe a divergência, se tem que ser expressa ou não tem que ser expressa na sentença. O artigo 107 do Código Penal Militar, neste caso em si, o artigo 107 diz que tem que constar de forma expressa. O juiz tem que constar que ele está excluindo o praça e explicar o motivo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na lá concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.